Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Letícia Camini e estou aqui para fazer o quê? Mais um vídeo sobre BTS, por quê? Não é nem porque eu tô querendo pegar o hype nessa onda, não, mas é porque eu estou obcecada por BTS e assim, não estou fazendo mais nada da minha vida, não estou vendo mais nada, nenhuma música, vídeos, séries, filmes, mentira, assisti algumas coisinhas aí. Mas assim, meio porque eu me forcei, porque se não fosse assim, eu ficaria horas e horas só assistindo YouTube, e assistindo vídeos, e assistindo fan chants, e assistindo fan cams, sei lá como que chama, tipo, de vídeos de shows, e o show no Brasil, e a música do Microcosmos no final lá do show em São Paulo, que foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E, enfim, todas as apresentações que eles estão fazendo agora, de Dynamite, de um monte de coisa, então é assim. Eu estou passando horas da minha vida fazendo isso todos os dias e aí não tenho mais nada pra falar. E eu que quero falar alguma coisa aqui nesse canal, então vou acabar falando do quê? De BTS. E aí o que eu decidi fazer hoje? Aliás, vai rolar uns barulhos aqui porque meu apartamento, eu moro num apartamento super pequenininho e meu apartamento, tipo, eu tenho vizinhos muito perto aqui, eu tô lavando roupa, então minha máquina vai começar a fazer barulho aí, então ninguém ligue. Então, o que eu decidi falar hoje? A minha vizinha tá passando o aspirador de pó na casa dela, mas tá tudo bem. O que eu decidi falar hoje? Decidi falar sobre as impressões que eu já tenho, ou que eu ainda tenho, não sei. As impressões até agora que eu tenho dos integrantes da banda, dos membros do BTS. E por que isso é importante? Não, importante não é, mas por que eu decidi... Minha máquina de lavar... Por que eu decidi fazer isso? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu começo a gostar de alguma coisa, normalmente eu gosto de tentar desvendar ao máximo as expressões e gesticulações das pessoas, olhares, como que as pessoas, por exemplo, numa banda, sabe? No caso do BTS. Como que eles se olham, como que eles conversam e tal, porque eu acho que, tipo, a magia dos relacionamentos, né, de todo relacionamento, de toda boa convivência, tá nessas evidências, né? E por isso que eu gosto também, sabe, de assistir muito vídeo de linguagem corporal, esse tipo de coisa, porque eu gosto de tentar entender o gesticular e tal, como que as pessoas se expressam, como que elas se mostram abertas umas para as outras, né? E aí, assim, fui enganada, porque eu comecei a assistir vídeos de fãs, esses vídeos de chip e tal, essas coisas, né? Esses mini clips, assim, desses vídeos, que aparecem as interações lá que os membros estão tendo uns com os outros. Só que eu fui enganada por quê? Porque esses vídeos são tendenciosos, né? Então, tipo, o fã cria lá uma fantasia na cabeça dele, e aí cria aqueles clipes e você fica condicionado a pensar aquilo. Então, eu comecei a assistir esses vídeos e aí pensando na minha cabeça, nossa, Vi e Jungkook são, tipo, melhores amigos, e não sei o que lá. E aí, essa semana, né, semana passada, não sei quando que eu vou lançar esse vídeo, mas uma semana atrás, ou duas, saiu lá, né, o episódio do In The Soup, que, meu, eu já tô sacando tudo, entendeu, de BTS, já tô assistindo todas as coisas possíveis. E aí teve aquela conversa, né, super sincerona, tal, do Vi com o Jungkook falando sobre o distanciamento, né, deles durante os anos e tal, e essa tentativa de reaproximação do Vi e tudo mais. E aí, assim, percebi que fui enganada por vários vídeos, mas não importa. Eu acho assim, mesmo assim, pegando tudo que eu já vi nos shows também, e nas participações em entrevistas, e também esses vídeos que, por mais tendenciosos que sejam, mostram as interações deles, né, uns com os outros, eu tenho alguma ideia de como os participantes, membros do BTS são. E aí eu decidi fazer esse vídeo pra falar o que eu meio que saquei ou o que eu acho que eu peguei da personalidade de cada um. Então vamos lá. Bom, o primeiro, né, que é o RM. O RM, pra mim, era uma... Não sei, assim, no começo eu não gostava muito dele não, sabe? Eu achava ele muito aparecido, não sei, acho que era porque ele ia nas entrevistas e só ele falava, mas ele só ele que fala inglês, né? Então dá pra entender. Mas, tipo, só ele falava, e eu vi algumas vezes, assim, dele me interrompendo os participantes, eu tô falando participantes, mas é membros, tá? Os membros em algumas entrevistas ou algumas situações assim.
E aí eu meio que não gostava muito dele. Mas aí, assistindo um pouco desses vídeos, eu comecei a sacar qual que é. Número 1, só ele que fala inglês, né? Então dá pra entender, tipo, ele é o representante ali. Número 2, ele é o líder, né? Eu não entendo muito bem como que isso funciona no universo do K-pop. Tipo assim, se esse líder é um líder que representa nas entrevistas exatamente, se a pessoa que mais se destaca e com quem todo mundo se dá melhor. Eu não entendi muito bem qual que é, mas realmente ele me passa uma posição de líder, sabe? De uma pessoa, quase um pai, assim, né? Ele não é o mais velho do grupo, mas ele dá essa sensação de firmeza, né? De ser uma pessoa que guia os meninos, que tá ali para ser um suporte emocional. Ele passa para mim a impressão de ser uma pessoa emocionalmente muito estável, né? As poucas situações que eu vi ele abalado ou emocionado e tal, era um tipo de emoção que, assim, né, é uma emoção serena também, sabe? Não tem, não tinha muita firula, assim. Ele parece ser uma pessoa muito estável, tarefeiro, né? Então eu vi, por exemplo, no show de São Paulo, os meninos pegando as bandeiras e ele vindo e falando com cada um, né, sobre as bandeiras. O Vi, por exemplo, soltou a bandeira, os outros dois não soltaram, enfim. Aí acabou que depois virou um bolo doido lá, que todo mundo acabou segurando a bandeira. Mas, pra mim, e assim, apesar de eu achar que isso nem sempre é tão legal, né, e que acaba que os meninos devem dar uma equilibrada nessa energia dele, mas eu acho importante, sabe, ter uma pessoa que é estável, uma pessoa que é mais responsável e que esteja ali de igual para igual com ele, sabe, para dar esse toque. Eu acho ele hoje uma figura realmente essencial para o BTS. O segundo é o Jin, que é o mais velho do grupo, né? E eu acho muito engraçado ele ser o mais velho, porque pra mim ele parece muito meninão. E não de um jeito ruim, assim, mas pra mim ele dá a impressão que ele é o mais avoado das ideias, assim, tipo, meio amigão de todo mundo, meio atrapalhado, que faz umas cagadas, que tem dificuldade às vezes pra entender que tá rolando no ar, sabe? Tipo, pegar indireta e tal. Ele pra mim parece ser o mais avoadinho de todos, mas de um jeito muito inocente. O Vi também pra mim parece meio avoado, mas de uma outra forma. Mas ele pra mim é um avoado inocentão, que é amigão de todo mundo gosta, todo mundo tira uma ondinha com ele de vez em quando, mas também todo mundo quer estar perto dele, sabe? Quer que ele esteja perto, porque ele é uma pessoa que clareia os lugares, assim, né? Pela inocência, tal, pela bondade dele. E eu acho muito bonito, assim. No começo ele me irritava um pouquinho também. Ele chegou a me irritar um pouquinho, eu falava, mano, esse menino... Nas entrevistas lá, sabe, do Worldwide Handsome, que aí eu falei, ai, gente, é necessário mesmo. Mas aí eu entendi que é a personalidade dele, né? Não é que ele tá fazendo um tipo, assim. É porque é o jeito que ele é. Então acabou que ele ficou adorável. E hoje eu gosto dele, eu gosto de todos, né? Mas hoje eu gosto muito dele por causa exatamente das coisas que mais me incomodavam no começo. O outro que eu vou falar, que é tipo assim, mozão 2 no meu coração, ou, né, um dos top mozão aqui pra mim do BTS, que é o Jungkook, JK, né? Que impressão que esse menino me passa. No começo, ele me passava, assim, a impressão de ser meio calado, pelas entrevistas, assim, né? A primeira introdução que eu tive ao BTS foi nas entrevistas dos late night shows dos Estados Unidos, né? Então, James Corden, Stephen Colbert, o Jimmy Kimmel. E aí, ele não falava inglês, né? E ele parece ser meio tímido, assim, parecia também inseguro nas entrevistas. Então, parecia ser caladão e tal. Mas, nas apresentações, eu vi que ele é uma pessoa totalmente diferente, assim. E isso alavancou um pouco a impressão dele pra mim, assim. Porque no palco, a presença de palco que ele tem, eu acho que é a melhor de todos eles. Meu, ele dança bem, ele canta bem, ele tem uma presença de palco incrível, impecável, maravilhosa. Tipo, ele sustenta uma imagem no palco. Então, por exemplo, Dynamite, né? Ele tem um período até longo, sozinho, né, fazendo ali no começo da música, e eu acho que ele sustenta, assim, perfeitamente bem, sabe, uma coisa que eu acho que o Jin não faria tão bem, e ele faz.
Tudo isso que eu tô falando, tá? Não são críticas a eles, são, na verdade, pontos fortes das personalidades deles e que eu acho que se complementam e é por isso que o BTS dá tão certo, tá? Eu acho que dá pra entender o que eu tô falando. Mas, enfim, o que eu acho do Jungkook? Pra mim, o que ele passa é que ele é um cara descoladão, mas que ele é muito educado, muito respeitoso e até chega a ser tradicional, eu acho. As duas principais impressões que eu tive dele, né, reforços dessas impressões que eu tive dele, foram na conversa com o Vi, né, que ele fala que ele não consegue falar com pessoas mais velhas do que ele de uma forma que não seja respeitosa para a cultura dele. E a outra foi quando ele, que eu achei, meu Deus do céu, muito adorável, aquela entrevista do Graham Norton Show, que eles vão lá, né, na Inglaterra, um programa em inglês, e aí tá o Whoopi Goldberg, e ela dá a camisa dela pra eles, né, e ele que recebe, não sei se foi exatamente pra ele, mas eu sei que ele que pega a camisa. E aí ele não sabe o que fazer, né? Ele pega a camisa e ele fica assim agradecendo, tal, fica com aquele olhão assim meio de assustado, meio de tentando entender o que tá acontecendo. E aí assim, pra mim isso passa uma sensação de muita reverência, assim, que ele tem pelas pessoas, né? Muito respeito pelos momentos, pelos outros, por outros artistas e tal. E eu achei isso muito legal. Então, eu acho que ele também é uma pessoa muito amiga, assim, eu percebo que ele atrai um pouco, né, os meninos, ele é um polo de atração, apesar de não tentar ser. O outro, pra mim, que é o mais difícil de decifrar, pra mim é o Jimin, porque pra mim ele tem uma carinha de deboche, assim, que eu gosto, mas que ele parece sempre estar escondendo uma piada, sabe, na cara dele. Então, tipo, sempre quando ele tá sério, ele tá tipo assim, sabe, tipo aquela pessoa que tá com um riso preso. Então, eu não sei muito bem qual que é, sabe, mas eu percebi que, assim, ele é um dançarino perfeito, né, maravilhoso, incrível. Também tem uma presença de palco ótima e é uma presença de palco muito de atração, assim, né? Eu acho que ele tem um olhar de flerte muito legal com a câmera. O Vi também tem isso, né? Todos eles em algum nível têm. O J-Hope não, porque eu acho que o J-Hope é todo legalzão, sabe? Feliz e good vibes. Mas eu acho o Jimmy muito, muito atraente, assim, né? O olhar dele, ele flerta com o telespectador e eu acho isso muito legal. E uma coisa que humanizou ele, o deboche dele um pouquinho pra mim, foi as apresentações dele em shows, que ele é uma pessoa que se emociona muito fácil, né? Nos shows, assim. Então ele normalmente chora. Normalmente não, mas eu vi alguns shows em que ele chora copiosamente, de estar muito envolvido naquela energia e tal. E aí eu acabei achando ele um pouquinho, assim, achando ele ainda mais adorável, sabe? A outra pessoa que um outro integrante, né, é o J-Hope, que eu acabei de falar sobre ele, mas que, assim, esse menino me passa uma energia tão legal desde o começo, assim, desde que eu comecei a acompanhar o BTS, tipo, ele pra mim parece ser aquele cara que é feliz, sabe, que é presente ali no momento, que se doa para as pessoas, que tenta fazer as pessoas felizes. Eu acho que todo mundo que tem uma inclinação a ajudar o próximo tem alguma característica especial, né? Então você pode ser uma pessoa que se apresenta como um bom ouvinte, ou como um bom apoio, ou como um bom conselheiro. E para mim ele é aquela pessoa que faz você dar risada, sabe? Quando você tá triste. E eu acho isso, assim, uma das características mais legais. Mas eu também não acho que ele é só essa bagunçona, assim, sabe? De ser aquele que agita, de ser quem faz dar risada e tal. Não. Ele, pra mim, principalmente no vídeo do React, que eles fizeram do MV do Dynamite, quando o Vi vai falar uma coisa e aí alguém corta ele. E o J-Hope vai lá e fala, que você ia falar, sabe? E eu achei isso, assim, muito adorável, porque isso demonstra o quanto ele é uma pessoa atenta às necessidades dos outros, né? E um bom ouvinte, né? Uma pessoa que quer fazer as outras pessoas se sentirem confortáveis perto dele, que quer dar espaço. E ele também passa pra mim a sensação, principalmente vendo algumas coisinhas do In The Soup,
e alguns clipezinhos aí que eu vi também nesses vídeos de fãs, de chip, de um monte de coisa, que ele também é uma ótima pessoa para ter as conversas sinceras, sabe? Num ambiente privado, assim, que ele não tá no meio de todo mundo tentando fazer todo mundo feliz. Tipo, ser aquela pessoa que você pode chegar e conversar. Eu acho que ele é uma pessoa que não joga carga emocional em cima de ninguém, sabe? E eu acho isso, assim, um filé de personalidade. O outro, que também virou meu mozão recentemente, assim, né? A partir do momento que eu comecei a conhecer ele, que é o Suga, ou Suga. O menino, Yoongi, né? O nome dele. Qual a impressão que nesse momento da minha caminhada com o BTS eu tenho? Que o Suga, ou Yoongi, que ele é extremamente criativo, assim, que ele é um poço de talento e de dedicação. E que ele é um tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa que tira a criatividade dele, as melhores coisas que ele faz dos momentos de tristeza e escuridão, sabe? Ele me passa um pouco disso, principalmente depois que eu assisti alguns dos trabalhos dele, como August D. Eu acho que é assim que fala. E isso também é um dom, sabe? Uma pessoa que consegue pegar a sua própria escuridão, assim, a sua matéria escura e transformar aquilo numa coisa reluzente. Eu sinto, assim, muita confiança no talento dele, sabe? Eu vi a participação dele no vídeo do Max e na hora que eu soube que ele estaria no vídeo, eu falei, cara, vai vir coisa boa, é coisa boa que vai ter aí no meio, sabe? O último, eu vi, né? O último, que é o nosso querido, não sei falar o nome dele, Tae. No começo, o que eu vi passou pra mim? Uma sensação de mistério, que é uma coisa que me intriga demais, né? Então, eu que gosto muito de expressões e gestual, gesticulação e tal, ele é uma tela em branco, então a cara dele, assim, né? Aquela cara de blasé dele que ele tem, que parece que ele não tá pensando em nada, que ele não tá sentindo nada e tal. E aquilo me intriga demais, me intrigou desde o começo. Eu falei, gente, esse menino tá triste ou tá feliz? Ele, qual que é? Ele tá entediado ou não tá? E aí aquilo, assim, um ar misterioso incrível. Nas entrevistas, no palco, no MV, ele tem uma postura muito confiante, ele é muito talentoso, né, dançando e cantando e tal, mas eu ainda acho que ele é um território muito inexplorado. Então eu tô muito animada, fiquei sabendo que ele vai lançar aí, né, umas coisinhas dele, e eu fiquei muito animada pra ver isso, porque duas das músicas dele, que são Stigma e Singularity, são duas das minhas preferidas, assim. Eu meio que percebo aí que ele tem uma tendência, né, meio pro R&B e tal, que eu tô muito curiosa pra ver. Então eu acho que ele é um território muito inexplorado e uma pessoa que tá se descobrindo. Dentre eles, eu acho que até o Jungkook, que é mais jovem, eu acho que ele é mais encontrado, mais seguro do que ele é do que eu vi, né? E eu acho isso muito legal, assim, que ele tem essa abertura, esse caminho para percorrer e que ele esteja aberto para fazer isso, né? Eu fiquei sabendo por alguns vídeos de fãs e tal, que nos últimos meses ou anos, talvez, as pessoas, tanto os membros quanto os fãs, sentiram um certo distanciamento dele, assim, né? Ele acabou se fechando mais, sendo menos brincalhão, divertidão como ele era antes. E acabou que eu vi alguns vídeos anteriores que ele parecia ser meio esse menino mundo da lua, meio sem noção às vezes e tal, mas muito antenado nas coisas, né? Muito antenado nas pessoas, nas roupas que ele veste e tal. E depois ele acabou mudando. E aí, essa conversa no In The Soup, eu vi até um vídeo de uma outra youtuber falando sobre isso, sobre esse momento que ele tá vivendo, esse momento de abertura, né, de reabertura pessoal dele, de tentar reconciliar com ele as pessoas, as situações, né, se abrir, se descobrir como um artista, se descobrir como um amigo, se descobrir como uma pessoa com personalidade própria, né? Então eu tô muito curiosa pra ver. Ele pra mim ainda é um mistério, assim, né? Um misterinho gostoso, mas agora ele é um mistério, ele tá no controle,
desse mistério, sabe? E isso me deixa muito intrigada em relação a ele. Ele até me parece ser uma pessoa que às vezes quer atenção, né? Que quer ser gostado, que quer ser admirado. E eu acho isso super normal para alguém que tá tentando se descobrir, né? Que tá tentando achar no olhar do outro meio que a confirmação do que ele tá fazendo de certo ou de errado. E isso para mim é muito bonito e muito próprio da personalidade dele, da idade dele, e que ele tem todo o direito do mundo de ser assim. Eu tenho a mesma idade que ele, né? Às vezes eu também me sinto perdidona, assim, e eu acho que é por isso que eu me sensibilizo tanto com essa descoberta tardia dele, assim. Mas é isso, essas são as minhas impressões sobre o BTS. Como eu já falei no meio desse vídeo, não tem nada que desabone nenhum deles. São as impressões iniciais que eu tenho. Eu tenho certeza que a partir de agora, acompanhando, né, e vendo a música, vendo as evoluções pessoais deles, e até de look, sabe, de visual, eu percebi que o visual deles também tá mudando. Claro, né, a idade chega e a gente vai ficando diferente. E vai mudando, né? Vai achando as personalidades, as nossas personalidades e tal. E eu acho que eles estão ficando mais maduros na roupa, na música e tudo mais. E eu acho que é por isso que eu me identifico tanto, assim. Eu também tenho a mesma idade que eles, então eu me identifico muito com essa passagem da vida, sabe? O momento da metade dos 20, assim. Mas eu nem sei mais o que eu tô falando. Mas enfim, tô apaixonada pelo BTS, quero muito que eles sejam bem-sucedidos na vida. E aí, vamos jogar pro universo aqui, né, as coisas que a gente quer. O que eu quero da minha vida? Entrevistar o BTS um dia, será que é possível? Vamos tentar. Ou vamos sonhar só, né? Mas é isso então, minhas impressões sobre o BTS. Se eu estou errada em alguma coisa, querido, só comente aqui embaixo, me expliquem o que eu interpretei de errado, ou o que pode melhorar da minha interpretação, quais são as coisas que eu posso procurar para entender um pouco mais da personalidade deles. Contribuam comigo com esse conhecimento do BTS que vocês têm mais que eu. E é isso. Até a próxima. Um beijo e tchau.